E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje nós vamos falar o que esperar dos bancos para o quarto trimestre de 2022, segundo o mercado. Vamos traçar aqui alguns números e também veremos o que eu espero de cenário aqui macro para os bancos em 2023. O que eles devem estar fazendo, o que a gente deve estar acompanhando aí, tá? Então já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal ativando o sino, que aí você não perde os novos vídeos. Observando e começando aqui no cenário macro, nós temos que observar como foi 2022. 2022 foi os bancos crescendo muito a carteira de crédito, porque na verdade também o Brasil cresceu muito aqui o crédito em 2022, mas com uma altíssima inadimplência. A inadimplência ela foi aumentando aqui do meio do ano em diante, mais ou menos, de forma assim absurda. Então, olha só, no fim do ano, dezembro chegou ao calote de 90 dias, aumentando aí no crédito rotativo 44,7%. Então, a carteira de crédito cresceu muito com a baixa da Selic, né? E o pessoal continuou se alavancando também mais e mais. E a inadimplência começou a cobrar o preço e cada mês, um atrás do outro, a gente vê aumentando um pouquinho. Então, podemos observar aqui o percentual de famílias endividadas, ó, quando a Selic estava alta, realmente assim, você vê 60% também é bastante grande, né? Mas aí olha como aumentou agora, 77,9%. Não quer dizer que eles estejam inadimplentes, é diferente. Isso aqui é o pessoal tomando crédito. Então, olha como o apetite de crédito aumentou com a Selic diminuindo e com o Brasil até que indo bem em meio aí ao caos no mundo, né? O Brasil até que meio que deu uma boa controlada nisso. E quando observamos o percentual das dívidas em atraso nas famílias, realmente elas estavam em patamares menores porque a tomada de crédito também estava pouca e mesmo assim não estava tão pouca aqui o endividamento. A gente viu até aumentar em algum momento, era muito ruim para os bancos, a dívida aqui, o atraso aumentando e a carteira de crédito não crescendo era horrível, mas a economia começou a tomar tração e aí o crédito começou a aumentar, a Selic começou a diminuir, também incentivando mais a tomada de crédito e aí realmente as coisas começaram a melhorar. Então, inadimplência baixa e crescimento, o segredo do sucesso para os bancos. Veio a pandemia, né? Que realmente a carteira de crédito continuou subindo muito porque o crédito estava muito barato, a Selic estava em baixíssimos valores. Os bancos foram bem cautelosos aqui, tomando muito PDD, muitas provisões para futuras inadimplências. No primeiro momento, 2021, ali 2020, a inadimplência veio abaixo até do que o pessoal estava esperando, então os bancos eles foram muito cautelosos, né? Então por isso que eles sofreram em 2020 já, em 2021 foi até um ano de retomada, que eles foram mais cautelosos que o necessário talvez, mas vem 2022, olha como a coisa demora, né? Aí chega a conta, a inadimplência tá subindo pra caramba, e aí então aquelas provisões exageradas dos bancos, no final dos contos não era tão exagerada, só que demorou um pouquinho para começar a chegar essa inadimplência. Então, agora a inadimplência tá pegando. E o que eu espero para 2023? Eu espero um cenário onde os bancos vão ser muito mais cautelosos na questão do crédito, né? Então eles vão dar crédito com mais cautela para controlar a inadimplência. Ao mesmo tempo dos bancos cautelosos, nós temos a Selic, que está em alturas, mas em algum momento isso aqui pode começar a reverter, ela caindo, começa também a facilitar a não ter inadimplência e a gente começa a reverter essa questão aqui. Mas nesse momento que eu estou falando hoje, Selic 2023 em alta, que talvez não vai desacelerar tão cedo ou vai cair muito pouco, então Selic em alta, bancos com cuidado aqui com essa inadimplência, que eles não vão deixar a inadimplência desse jeito assim sempre, nós vamos ter um crescimento menor na carteira de crédito e uma inadimplência que tende a começar a se controlar, mas como o próprio Bradesco aí nos deu um spoiler, talvez somente no segundo semestre desse ano é que vai começar a controlar realmente aí a inadimplência. Então a gente ainda vai ver algum problema, vai depender do banco, como cada banco aí tomou a iniciativa, vai ser um pouco antes ou um pouco depois, mas a inadimplência tende a ficar controlada, porém a carteira de crédito não vai ficar crescendo tanto assim. Então a gente tem que tomar cuidado aí com como os bancos estão crescendo essa carteira. Será que eles estão crescendo de forma inteligente aí na inadimplência? Como é que está a inadimplência versus o crescimento? Porque realmente talvez você veja um banco não crescendo tanto no crédito em algum momento de algum trimestre, mas ele está fazendo um ótimo trabalho na questão da inadimplência. Então,
temos que ter cuidado aí na análise dos bancos, olhando sempre a carteira de crédito e a inadimplência e quem está entrando aí nesse crédito. E antes de observarmos o que esperar do quarto trimestre, vamos entender um pouco aqui sobre os ativos. Olha só, entre o TUB3 e o TUB4 existe aqui uma diferença no PL, no PVP e até mesmo no dividendo. E TUB3 está valendo muito mais a pena dados os fundamentos, né? E vai da sua análise, o TUB3 não tem tanta liquidez assim para opções, mas até que dá para operar. Enfim, mas eu prefiro me expor ao Itaú via Itaúsa, né? Porque eu gosto das empresas que tem dentro do grupo, além do Itaú, então 25% aproximadamente são outras empresas de gás, né? Nós temos aí a Haja Saneamento, temos diversas empresas e eu gosto das empresas que tem dentro. Esse é o primeiro ponto e o mais importante. O segundo é a administração da empresa, que eu confio muito. Esse é o terceiro ponto. Também vai ter aí os próximos projetos, pode estar entrando energia, também gosto muito. Então, assim, você tem que analisar primeiro a empresa, eu gosto muito dos pontos. E o segundo é o dividendo maior, histórico, ao longo de vários anos, ela sempre pagou dividendos maiores, né? E mais um ponto adicional aí, que proporciona inclusive ajudar esse dividendo maior, é o desconto hold. Não é aquele desconto que a gente vê ali no site, 21%, 20%, não é bem isso, né? Porém, existe sim um desconto acima do que seria o normal. Mesmo que a Itaúsa até deu uma recuperadinha nisso, os 21% aproximadamente que está hoje de desconto holding, é, no meu entender, acima dos 15% que o próprio Setúbal fala ali que talvez fosse mais justo, né? Acima disso, é um desconto verdadeiro, eu também concordo, tá? Então, existe um desconto real e ajuda a ter um dividendo maior também. 5,71 hoje na Itaúsa, Itaúsa 4, contra 4,44 na TUB3. A gente pode ver que a Itaúsa 3 está mais cara, né? Então, a melhor opção acaba sendo a Itaúsa 4. Na minha opinião, é dessa forma que eu me exponho ao Itaú. E quando observamos o Santander, o PL já nos indica que a ação mais barata é disparado o SAMB3, e o PVP também nos mostra a mesma coisa. Porém, como o yield é menor na SAMB3, em termos de dividend yield ficou muito parecido, mas mesmo assim um pouco melhor para a SAMB3, então teoricamente seria a melhor escolha aí, né? E aí nós temos o Bradesco, quando observamos o PL, o BBDC3 está muito mais barato e a mesma regra da SAMB, né? Que a gente vê aqui em termos de dividendo, está quase igual, porque o dividendo da BBDC3 é menor, mas como está mais descontado ainda fica um pouquinho maior que a 4. É a minha escolha que eu ainda tenho hoje. Então nós podemos ver a diferença entre as classes de ativos reduzindo ao longo dos últimos 6, 7 meses aqui. O BBDC3 cai em 17%, enquanto o BBDC4 cai 25%, diminuindo aquele desconto. E agora está um desconto um pouco mais justo, mas ainda assim eu prefiro a BBDC3. Aquele desconto de antes estava muito insano, né? E já teve até maior que isso. Não faz muito sentido, mas o mercado é assim mesmo. Então, comparando aqui as ações de TUB3, BDC3 e BAS3 e SAMB3, podemos ver que hoje o menor PL é o Banco do Brasil e tende a ter um bom resultado. Nós temos o segundo melhor PL, o Bradesco, mas tende a ter um resultado não tão bom. Enquanto o Itaú é o mais caro e tende a ter um resultado muito bom novamente. E o Santander seria aqui o terceiro, né? E ele tende a ter um resultado também fraco, né? Então a gente vê que nessas lógicas aqui, o mais barato acaba sendo o Banco do Brasil, mas o Itaú, embora seja mais esticado, a gente não tem o risco político. E olhando então as expectativas para o resultado do quarto trimestre de 2022 segundo a XP, depois a gente faz um consolidado aqui, tá? Nós temos o Banco do Brasil com expectativa de compra aqui, R$61 de preço justo. Eles falam do crescimento da carteira de crédito que deve continuar forte. A gente lembra, né? Eles lembram que o crédito rural que passou a marca de 300 bilhões, então é garantia que o crédito rural continuou forte pra caramba, né? Isso aqui nos deu um belo de um spoiler. E a margem financeira deve continuar muito boa, com spreads aqui acima dos outros bancos, né? Principalmente quando a gente fala do Bradesco e do Santander, né? Então, indo muito bem em spread, indo muito bem em crescimento, mas a inadimplência vai subir. Eu também tenho essa perspectiva, até que vai dar uma pegadinha aqui da inadimplência. A gente já viu isso aumentando aí no terceiro trimestre, vai dar uma pegadinha no quarto, mas muito tranquilo, né? Ele tem uma cobertura interessante, né? Por mais que ele faça uma provisão um pouco maior, a não ser que tenha surpresa, realmente assino aqui embaixo nessa comentários aqui da XP, tá? Ele acredita então no lucro de 8,189 e os números estimados pelo consenso da Bloomberg são muito próximos do que a XP falou, praticamente igual, né? Fazendo então aqui a análise do que o banco apresentou nos últimos trimestres, já com a previsão aqui do quarto T, ele tem um aumento de
38,1 se realmente aconteceu o número aqui da XP, né? Lembrando que o meio do guidance dele, para ele ficar bem no meio, seria 8,724, então ele deve ficar um pouco abaixo por conta que eles estão esperando aqui realmente a inadimplência pegando um pouco. Eu também acho dessa forma, tá? Então faz sentido ficar dentro do guidance, porém um pouquinho abaixo do meio. Não tem problema nenhum, não vai ser muito distante também, na verdade, né? Fazendo aqui praticamente 31, né? O guidance aqui era 31,5 a meiota, então não mudou muito. O PL aqui de 3,72 vai diminuir, que hoje está em 4,25. O PL 3,72 é absurdo, tá? Diga-se de passagem. Então, esse aqui é o Banco do Brasil, que tem os resultados previstos para 13/2, é o último dos bancos aqui a divulgar o resultado. E aí a XP então traz o Santander como neutro, um preço justo de R$ 34,00. Eles esperam as margens ainda pressionadas, tá? Eu também acho que vai ter uma pressãozinha, mas como a Selic já está se mantendo, em algum momento deve cair, isso das margens do Santander deve começar a se reverter não muito longe, né? Não vai demorar muito. De qualquer forma, eles ainda vê as margens pressionadas e realmente resultados de crescimento abaixo dos pares e a inadimplência um pouco maior em 3,1, ainda que controlados, né? As coberturas também, o Santander deu uma aceleradinha nas coberturas e o quarto trimestre então vai ter o lucro pressionado por conta exatamente aí da questão das margens aí com os clientes e da inadimplência, levando então o lucro a cair 32%. Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou então. Santander então nos traz aqui um lucro pela XP que vai fazer ele cair 31,5%, né, levando a um PL de 7,26 e um lucro por ação aqui de 1,85. O resultado do Santander é o primeiro, sai dia 2/2, na quinta-feira já. E o resultado do Santander vindo ruim pode fazer outros bancos caírem, já que é o primeiro acerto aí de contas, né, com o mercado, o Santander. Então, pode ter um belo de um spoiler para todos os bancos, principalmente o Bradesco, né? Se o Santander divulgar um resultado horrível em termos de inadimplência, o Bradescão vai cair também. E aí nós temos o Itaú, que a XP manda a compra, R$ 34,00 por ação. O Itaú é aquele crescimento da carteira de crédito robusto, né? O Itaú é o mais reloginho dos bancos, no meu entender, né? Então, mesmo ele ficando também próximo da faixa inferior do guidance, segundo a XP, mais uma vez as linhas de crédito relacionadas ao consumo vão ir bem, né? E a gente vai ver o aumento marginal na inadimplência em 2,9%, mantendo o índice de cobertura ainda interessante, as margens ainda interessante também, vai levar ao crescimento do lucro aqui recorrente do banco. Olha o ROI, que impressionante, 21%. O Itaú é um relógio, né? Então quem tiver paciência com o Itaú, a Itaúsa aí, deve colher no longo prazo bons frutos. Então a gente vê a XP prevendo um lucro recorde para o Itaú aqui no ano, né? Aí simplesmente aumentando mais 15,5% no resultado, levando aos números insanos, um PL de 6,64, já dá uma reduzida, um LPA de 3,20. O resultado do Banco Itaú é no dia 7/2, na terça-feira. E o Bradesco, a XP mantém neutro, R$ 18,00 de preço justo para o BBDC4, tá? Eles esperam uma desaceleração na carteira de crédito em relação ao trimestre anterior, encerrando próximo ao menor patamar do guidance de 2022. É aquilo que eu venho falando aqui na dinâmica para 2023. O XP já está vendo aqui o Bradesco começar a fazer isso agora, melhorando aqui então, né? Posteriormente a questão da inadimplência, provavelmente, vamos ver como é que vai ser o resultado. Eles estimam então uma leve queda nas margens, um aumento aqui na inadimplência um pouquinho também, né? De qualquer forma, o banco vai ser mais ou menos a mesma pegada aqui do Santander, lembrando que o Bradesco tem um diferencial importante que é os seguros, né? Eles não comentaram aqui, mas os seguros eu acredito que também vai continuar indo bem, né? De qualquer forma, a queda em relação ao quarto trimestre de 2021 vai ser realmente pesada porque foi muito forte o resultado deles naquele trimestre, né? Então, observando aqui o esperado pela XP, nós temos um declínio aqui de 36,4% em relação ao quarto trimestre de 2021. Mesmo assim, um lucro bastante interessante, um PL de 5,64, que ainda é um ótimo PL, um LPA de 2,15 por ação. Isso para o BBDC3, né? Um PL interessante. O resultado sai no dia 9/2, na quinta-feira. Caso essas previsões da XP realmente a concretizem, esses seriam os PLs dos bancos ao final aí do quarto trimestre de 2023,
Deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal, cara, não custa nada e você não perde bons vídeos de qualidade, tá? Um abraço e até o próximo, valeu!